Direito Penal em Movimento, a sua revista semanal acerca dos assuntos criminais que foram manchete durante toda a semana. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui. Aqui no nosso canal nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática da advocacia, direitos humanos. Aqui você é sempre muito bem-vindo, os seus comentários são sempre muito bem-vindos e ajudam a engrandecer cada vez mais as discussões aqui no canal e contribuir, muitas vezes, com a sua experiência de vida para os assuntos que nós tratamos aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Aqui nós temos mais de 250 vídeos tratando de direito penal, processo, sobre todas essas matérias que nós falamos para vocês. E todos os sábados nós trazemos aqui o Direito Penal em Movimento, que é uma análise de algumas manchetes, não dá para falar de todas, então nós elencamos 5, que foram manchetes aí de assuntos criminais e de direitos humanos que ocorreram durante a semana, né? Para nós verificarmos na prática como funciona a aplicabilidade do direito penal, do processo penal, em assuntos que são discutidos normalmente pela sociedade, não é? No dia de hoje, nós trazemos aqui alguns assuntos, assim, mas muito relevantes, né? Novamente, essa semana, o que não faltou foi assunto criminal. Tivemos que fazer uma seleção sobre alguns aspectos, né, que são bastante importantes e que as pessoas discutem muito no dia a dia. O primeiro tema que eu trago aqui à colação é uma questão gravíssima e que mostra o quão perigoso a atuação, quão perigosa é a atuação das organizações criminosas. Em São Paulo, foi descoberto, na zona leste de São Paulo, um cemitério clandestino que está sendo apontado como um cemitério clandestino de pessoas julgadas pelo PCC, né, por uma facção criminosa que atua aqui na capital e atua no Brasil inteiro. Então foram encontrados já 5 corpos e ainda à procura de outros, né, com sinais de pessoas que teriam sido executadas, não é? E se atribui as investigações ao Tribunal do Crime que essa facção criminosa teria, né, para julgar as pessoas lá, que eles julgam, eles condenam e eles executam. Então, essa questão de organização criminosa é uma coisa muito séria, né? E que chega a consequências terríveis, né? Então, essa é uma notícia extremamente grave, né? Extremamente triste, inclusive, perigosa. Saber que há uma justiça paralela em que a própria facção criminosa julga pessoas, executa pessoas, enterra pessoas, né? É algo assustador para o cidadão comum e, evidentemente, que o clamor de todos nós é para que o Estado tome providências, o Estado impeça esse estado de coisas, né? Isso não pode ocorrer em qualquer país que se diga civilizado. Vale destacar que essas atitudes mafiosas, né, como dessas facções criminosas, elas não são apenas uma propriedade do Brasil. Em muitos e muitos países do mundo isso ocorre, mas o Estado democrático de direito tem realmente que combater a todo custo essa infiltração das organizações criminosas e nós percebemos até onde elas podem chegar. O segundo assunto que eu trago aqui hoje diz respeito a uma moça que está condenada, cumprindo pena, chamada Ana Jatobá. Muitos dos senhores, pelo nome talvez não se lembrem, mas ela foi condenada pelo caso Nardoni, né? Ela seria a madrasta da Isabela Nardoni e foi condenada, está cumprindo pena num presídio no interior de São Paulo, que é o presídio de Tremembé.
Essa senhora, ela voltou às manchetes essa semana porque ela já tinha migrado do regime fechado para o semiaberto, através de uma progressão, não é? E ela perdeu a possibilidade do regime semiaberto esta semana, isso por conta de ter dentro, ali, numa visita que recebeu da advogada, ela fez uma videoconferência com familiares. E aí a polícia, os agentes penitenciários perceberam, e isso foi noticiado e constatado como uma falta grave, passível, portanto, de regressão de regime, perdendo o regime semiaberto e indo para o regime fechado. O advogado, que é um grande advogado paulistano, né, Roberto Podval, que é o advogado da Ana Jatobá, disse que quem estava lá era uma outra advogada e que a advogada não sabia que isso era uma atitude ilícita e que a Ana Jatobá também não sabia que isso era uma atitude ilícita. Essa é a linha de raciocínio da defesa, né? O que data vênia muito difícil de se configurar, né? Como é que uma pessoa que está dentro de um sistema prisional vai fazer qualquer tipo de videoconferência com familiares, né, na tela de um celular, e acreditar exatamente que isso é uma atitude absolutamente lícita ou permissiva ou permitida, mesmo que seja no regime semiaberto, que é um regime um pouco menos rigoroso que o regime fechado. Terceira notícia: goleiro Bruno. Lembram-se dele, o goleiro Bruno, né, condenado por um crime de homicídio, né, de Elisa Samúdio, né, em que o corpo da Elisa Samúdio até hoje não apareceu, mas o goleiro Bruno, já condenado e preso há tanto tempo, já avançou de regime, também está no regime semiaberto, né, está nas portas de sair da prisão, e o goleiro Bruno fez uma propaganda. Então, vejam, ele pode fazer uma propaganda? Pode, como qualquer pessoa, como qualquer cidadão. Não é porque o sujeito foi condenado algum dia que ele não possa fazer algum tipo de atuação de marketing, enfim. Né? Isso não é um julgamento nosso. O problema é que o goleiro Bruno fez uma ação de marketing junto a um canil, senhores, junto a um canil. E por que essa nossa indignação, e que, na verdade, a reportagem nossa mostra uma indignação da a autora de novelas, né, Glória Pérez, e que, na verdade, ressalta uma indignação de qualquer pessoa que fica tomando conhecimento da notícia. O goleiro Bruno foi acusado, e dentro do processo, né, foi falado muito disso, não se constatou a realidade disso, e realmente isso aconteceu ou não, mas ele foi acusado de ter se livrado do corpo da Elisa Samúdio, dando o corpo da Elisa Samúdio para que cachorros do seu canil pudessem devorar e, com isso, destroçar completamente o corpo. Isso não foi constatado, fizeram perícia até em cachorros e tudo mais. Todavia, tendo em vista que isso foi aventado no processo, essa propaganda de marketing canil, né, vinculando a imagem do Bruno ao cachorro, isso, além de um péssimo gosto, soa como um verdadeiro deboche, não é? Sobre, no mínimo, a justiça ou até mesmo a Elisa Samúdio, né, que o corpo ainda não foi encontrado. Então, ao meu ver, né, eu não estou aqui, não faço parte do julgamento, mas, enfim, isso deveria ser analisado pelas autoridades, porque esse comportamento não é um comportamento de quem se ressocializa, na minha opinião, sempre deixando a minha opinião aqui. No mínimo, foi uma atitude muito infeliz do ex-goleiro Bruno.
A quarta notícia que eu trago aqui, novamente violência doméstica, e poderia trazer outras, né? Impressionante como a quantidade de violência doméstica que ocorre neste Brasil. Então, foi noticiado, e a gente sempre deixa as notícias aqui na área de descrição, foi noticiado que um homem colocou veneno de barata na máscara da ex-esposa, na máscara. Então todo mundo está tendo que usar máscara quando tem algum contato aí na sociedade, né? Então passou a ser um costume de muitos brasileiros, alguns não estão usando, ao meu ver, erroneamente, mas enfim, não é? A maioria acaba usando máscara e a notícia dá conta que o marido encontrou uma forma de atingir a ex-esposa, colocou veneno na máscara, pessoal, né? Olha onde o ser humano pode chegar, né? Então, são as diversas vertentes que ocorrem na violência doméstica familiar contra a mulher, e aproveitando essa notícia para lembrar que o convívio não precisa ser um convívio atual. Então, o ex-marido, como é o caso aqui, pode atentar contra a ex-esposa por conta da relação doméstica que tiveram, e isso ser enquadrado como um caso da Lei Maria da Penha. Para finalizar as notícias aqui da semana, como temos tentado fazer durante todos os sábados aqui, eu trago uma notícia boa, uma notícia alvissareira, e essa notícia realmente me comoveu bastante. Ela diz respeito a um garotinho de 5 anos, chamado Pedro. Esse garotinho mora em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, né, em Santa Catarina, e os seus avós moram numa belíssima cidade catarinense chamada Nova Trento. E que, na verdade, isso inclusive fez com que eu tivesse gratas lembranças, porque no ano de 1995, já há 25 anos, eu estive nessa querida cidade de Nova Trento, mais ou menos nessa época do ano, inclusive, né, conhecendo lá uma cidade que tem muitos e muitos descendentes de italiano, lá, lá em Santa Catarina, próximo ali de Brusque, Blumenau, aquela região, São João Batista, ali muito próximo. Então, o garotinho Pedro, que mora em Itajaí, mas os seus avós moram em Nova Trento, a cidade de Nova Trento começou uma campanha para auxiliar uma bebezinha chamada Laura, né? E essa bebê, ela sofre de uma doença degenerativa, né? E essa campanha foi veiculada, todos tomaram conhecimento, e a família, então, do Pedro, os pais, resolveram também participar e doar eles, por si próprio, né, fazer uma doação ali, porque os valores do tratamento são muito grandes, tem uma dose que ela precisa tomar de um remédio que é caríssimo, né? Então está sendo feita essa campanha na cidade, lá de Nova Trento. E os pais do garoto Pedro ajudaram lá e contribuíram com um determinado valor. E o menino, então, vindo e se comovendo com essa situação por si só, né? Então ele resolveu e achou que deveria contribuir também, e então pegou o seu cofrinho, todas as suas economias, tinha lá 200 e poucos reais que ele tinha economizado, né, certamente para comprar algum brinquedo, para comprar alguma coisa nova, e quebrou o seu cofrinho para doar tudo que tinha. Tudo que o garoto tinha, ele quis doar para a bebezinha, né? Essa pureza da criança, é, essa contribuição, ela tem que servir para todos nós aqui como um grande incentivo, né? Porque muitas vezes nós que temos uma condição um pouquinho melhor, um pouquinho diferenciada, e que pudéssemos, inclusive, contribuir, não só com um caso como esse, como qualquer outros casos, acabamos nos inibindo e gerando uma série de desculpas, né, para que a gente não contribua em razão da nossa necessidade particular. O menino, então, se despiu de completo interesse
próprio, né, sem nenhum resquício de egoísmo, e foi lá, quebrou o seu cofrinho. E, nesse sentido, então, que isso possa nos inspirar para voltarmos o nosso pensamento para aqueles, e as nossas atitudes para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de algum tipo de auxílio. Essas foram as notícias da semana. Ficamos por aqui. Uma grande satisfação que você esteja conosco. Um grande abraço e até a próxima.